Provavelmente você já deve ter construído o seu SaaS e você enfrentou uma grande dificuldade, que é a dificuldade de seu SaaS estar aberto para qualquer um hackear. E quando eu digo isso, as pessoas pensam: poxa, mas eu construí meu SaaS, mas é quase impossível de ser hackeado. E se eu te disser que é a coisa mais fácil do mundo, uma pessoa entrar no seu SaaS depois de você ter feito todo o trabalho de construção, a pessoa roubar e tomar o domínio para si do seu próprio SaaS. Então, isso é uma das maiores frustrações que uma pessoa pode ter, é de ser hackeado e perder todo o projeto em questão de minutos. E acontece bastante, você pensa que não acontece, mas quando vai ver, seu projeto, seu banco de dados já está todo hackeado e você perdeu todo o seu projeto. Mas isso não será mais possível, porque hoje com esse vídeo você vai ver todas as melhores técnicas de cibersegurança para você aplicar no seu SaaS, que eu aplico aqui nos meus negócios e confesso que tenho impedido de eventuais hackers entrar e roubar todas as minhas linhas de código, todo o meu projeto e me prejudicar. Então é uma segurança que você vai ter com o desenvolvimento do seu SaaS e é muito importante você aplicar isso no seu negócio. Mas antes eu quero me apresentar para você me conhecer e saber quem eu sou. Então, vamos lá. Eu, aos 15 anos, comecei a vender trufas para aprender a empreender e hoje eu estou documentando toda essa minha jornada no meu canal principal lá no YouTube, Cauã Guedes, que eu vou deixar no link aqui desse vídeo na bio e você vai poder assistir essa minha jornada construindo uma startup. Atualmente eu tenho vários negócios de startup, inclusive aplicativos que já estão na App Store e também na Web Native, como o Vox Translate, a Bellings, que é um aplicativo de pet, e também a Trellis, que é um aplicativo de IA terapeuta que eu desenvolvi. E eu apliquei em cada um desses projetos as principais seguranças de cybersecurity que eles estão segurando todo esse meu projeto, toda essa minha linha de código para não ter nenhum problema futuramente. Então vamos lá. Tem algumas seguranças aqui principais para você não ter dor de cabeça e aplicar agora no seu projeto. Se você terminar de assistir esse vídeo, você vai correndo ali no seu Windsurf, no seu IDE, no seu Lovable curso, enfim, você vai aplicar essas seguranças aqui que eu vou lhe dizer. A primeira segurança é a autenticação de multifator, que é a MFA, que você adiciona uma camada extra além da senha no código do celular. Por exemplo, no Clerk, não sei se vocês usam a aplicação de autenticação interna nativa, mas tem algumas plataformas que disponibilizam autenticação e uma delas é a Clerk, que eu vou mostrar para vocês, que ela disponibiliza sistema de autenticação multifator, que eu vou mostrar para vocês aqui, que é a Clerk, que recomendo, eu uso em todos os meus projetos, e ela funciona como autenticação de multifator, que é aquela parte de autenticação do usuário, onde ele coloca e-mail, senha, e aí ele recebe um código para confirmar o e-mail após a senha. E isso evita usuários ghosts, ou seja, muitas pessoas que quiserem clonar seu projeto, vão criar e-mails falsos, isso evita completamente e você vai ter o controle e o domínio de todas as pessoas que estão entrando no seu site e se cadastrando. Então vamos lá. A segunda é RBAC, que é a Rule Based Access Control, que você define permissões baseadas em papéis. Exemplo, isso funciona muito no Supabase. Eu uso isso aqui também no meu projeto, que é você definir permissões. Por exemplo, administrador, editor, user. Então, por exemplo, vou dar um caso aqui. Vamos supor que o seu SaaS ele tem planos. Ele tem um plano premium para usuários que pagaram mais caro e o plano é, básico para usuários que pagaram um preço mais barato com funcionalidades reduzidas. E um hacker, ele pode entrar no seu projeto e colocar que ele é um usuário administrador, ou seja, ele é o dono do projeto, ou ele é o editor do código, ou até mesmo ele tem um plano premium do código. Então imagina você que usa API. Imagine o quanto de gastos que você ia ter com um hacker indevido usando a sua plataforma
e colocando lá na tag que ele é o plano premium do seu projeto, mesmo ele sendo plano free, ou seja, você ia ter uma baita dor de cabeça e quando fosse ver a fatura do seu cartão, ia estar ali zerada, porque você teve esse gasto desnecessário com a API por causa de um possível hacker que entrou no seu projeto. E para isso eu utilizo o Supabase. Em todos os meus projetos eu utilizo o Supabase, que é o maior banco de dados atualmente, onde ele lhe garante que você vai ter todo o controle da SQL, autenticação também, você consegue usar tanto o Clerk como o Supabase, e você consegue ver todas as datas de usuários, você consegue definir usuários no SQL, que é dentro do Supabase, você consegue colocar se um usuário é plano premium, um usuário é plano free, o usuário é plano pro, enfim, você consegue definir também essas características dentro do Supabase. E vamos lá pro 3. E eu vou mostrar na prática para vocês aplicando isso. Não vai ser só teoria, eu vou mostrar aplicando cada um desses códigos aqui de segurança dentro do meu projeto. Então vamos lá. O 3 é o Range Limiting, que você evita ataques de força bruta e abuso de APIs, que é justamente isso que eu falei, que é você ter um usuário que é um free, mas ele está usando como premium dentro do seu projeto. Então você consegue configurar dentro do seu middleware, que é o Next.js, o API, as rotas de API. E eu utilizo bastante o middleware com o Next.js e eu também me protejo em tudo isso aqui. O quarto é o HTTPS, que é a criptografia de dados em trânsitos, que você sempre deve usar o Vercel ou o Cloudflare, que eu utilizo atualmente o Vercel. Como é que funciona isso aqui? Por exemplo, os dados de criptografia, senhas, e-mails, mensagens de usuários, ações de usuários, eles ficam todos em criptografias. E para isso você deve usar um banco de dados de nuvem, que eu utilizo atualmente o Vercel, que eu vou deixar até aqui para vocês também conhecerem e começarem a usar, que eu uso aqui direto nos meus projetos, que ele nos assegura de todos os eventuais problemas também e invasões hackers. Aqui você pode ver o dashboard e você consegue ter toda essa integração e ver atividades, domínios, a galera que está usando seus projetos, enfim, você consegue ter acesso a tudo isso. E vamos lá. A quinta é a criptografia de dados sensíveis, que protege dados armazenados, como eu falei, senhas, tokens, enfim, são os dados mais sensíveis do seu projeto. A sexta é Web Application Firewall, que bloqueia tráfego malicioso antes de chegar no seu app, ou seja, se um usuário ali está usando algum aplicativo, algum sistema de tráfego para, de fato, hackear todo o seu projeto, ele impede isso, você usando o Cloudflare ou até mesmo o Vercel, que ele tem essa funcionalidade. Então vamos lá. O sétimo é a auditoria e logs de acesso, que registra atividades suspeitas. Isso aí você pode usar o Sentry, mas também no Vercel você consegue ver essa atividade e ativar essa opção. Então o que é que eu recomendo aqui? É você ativar cada uma dessas em prompt e você também fazer a sua tarefa ali manual, fazer a conta ali no Clerk, no Supabase, no Vercel, no Cloudflare e ter toda essa garantia aí de segurança. A oitava é o env, a chave do env. Onde é que ficaria esse env? É aquelas chaves de API do seu projeto. Por exemplo, você pegou uma chave ali de API do OpenAI. Então você mantém essa chave segura só para você usar. No Vercel também tem isso. Quando você cria um projeto no Vercel, se vocês quiserem, eu posso mostrar isso de forma específica, abordando somente esse tema. E você consegue manter o segredo da sua chave fora do código, ou seja, por exemplo, quando você tem um env do projeto, env é que fica todas essas chaves aqui, vou mostrar um exemplo para vocês. Quando você coloca um exemplo, OpenAI Key, que é a chave da OpenAI aqui, aí você coloca a sua chave lá que ele disponibiliza. Se você colocar isso aqui na parte de frente do seu projeto e um hacker conseguir ter acesso, já foi, porque ele vai roubar todos os seus dados e vai fazer um rombo na fatura do seu cartão e até usar para projetos deles. Então você tem que ter muito cuidado em relação a isso. Política de senhas fortes, que também funciona diretamente no Clerk, e o backup automático, que você pode usar o Supabase. Por exemplo, se tiver um ataque hacker,
ou algum ataque malicioso no seu projeto, no backup você consegue ter tudo isso lá dentro do Supabase e restaurar todo o seu projeto. Então vamos lá, direto aqui para a prática do vídeo, que é você implementar dentro do seu projeto. Aqui eu estou usando o Windsurf, que é um IDE que eu utilizo em todos os meus projetos. Para você que não sabe o que é ainda o Windsurf, assiste meu primeiro vídeo do canal, onde eu explico como é que você pode usar o Windsurf, a Lovable, o Cursor, outras IDEs e aplicar em qualquer ideia sua. Então vamos lá, eu dei esse prompt aqui, se você quiser esse prompt, comenta aí no vídeo que eu vou liberar para você, mas esse prompt aqui é aplicando a todas essas 10 práticas de segurança que eu dei, que você vai conseguir aplicar dentro do seu projeto. Aqui eu vou dar um OK nesse prompt. A IDE aqui do Windsurf que eu estou usando, o GPT-5 Codex, ele vai começar a implementar, vai preparar todas as questões de segurança. Aqui ele já abriu os testes e você consegue usar também o Claude, o Sonnet, o GPT-5, enfim, o DeepSeek e outras inteligências artificiais para implementar isso no seu projeto. Aqui eu estou usando apenas o GPT-5 Codex, mas ele já consegue aqui abrir uma task implementando esse desenvolvimento dessas tasks. E com esse prompt você consegue implementar, e a própria inteligência artificial, que funciona como um copiloto, ele aplica isso diretamente para você não ter aquele trabalho de ficar implementando manualmente. E para isso eu recomendo você usar o Windsurf, que também aí nesse vídeo eu vou disponibilizar um link onde você vai ganhar 250 prompts gratuitos para você usar o Windsurf e implementar no seu projeto. Então vamos lá, ele já implementou aqui tudo isso que eu pedi, e você consegue desenvolver de fato todas essas implementações de segurança e aplicar dentro do seu projeto. Eu não vou aplicar no meu projeto específico, eu criei um projeto teste aqui, porque os meus projetos eles já estão com essas seguranças aplicadas, então eu me garanto que não vai ter nenhum risco de eventuais hackers invadirem isso dentro do meu projeto. Você aplicando essas 10 seguranças, você já vai estar garantido de eventuais hackers dentro do seu projeto. Espero que você tenha gostado, assistido até aqui, e fica com Deus. Um abraço.